complicado. E eu acho que, quando eu comecei a escrever, sem ter consciência disso, hoje tenho, mas na altura não tinha, eu achei que era importante trazer o interior, trazer o mundo rural, para a literatura, visto pelos meus olhos de quem lá vive, de quem lá está, não de quem lá vai ver, não é? É de quem está a viver. E daí ter nascido estes livros todos, que começou com a Aldeia das Flores e depois estes livros para jovens. Portanto, digamos que os meus livros, e eu agora ao fim destes 30 anos acho que posso já dizer isto, os meus livros falam de um mundo que não é o mundo citadino e que, enfim, mostra que quem vive nessas terras tem um coração, como toda a gente. Tem os seus sonhos, as suas aspirações. As suas aspirações. Nos meus livros nota-se muito a desertificação, passa pela imigração, passa... Eu faço essa caminhada já nos 30. Por exemplo, deste aqui, a Casa das Bengalas, é um livro, é uma história muito interessante e foi premiada, aliás, também. Essa história é um título, esse título não fui eu, não é meu. Esse título não é meu. Esse título nasceu de eu ter ido já não me lembro o quê, fui visitar, passei por um lar, e aquilo mexeu um bocado comigo na altura, e depois nasceu este livro. E então vivia lá um senhor, estava lá um senhor, o senhor João, que me disse que, olha, isto aqui é uma casa de bengalas. E então eu achei que era um bom título para falar de quando nós, já posso dizer assim, quando as pessoas mais idosas são obrigadas, digamos, a deixar tudo que têm e a ir para um sítio que não conhecem, que é pela tal Casa das Bengalas. E é a relação do neto com o seu avô. É a relação do neto. O neto é que conta essa história do neto com o seu avô. E no fundo fala deste homem que quando volta à sua aldeia não está ninguém, porque tudo emigrou para a cidade. Tudo vai passando, tudo vai mudando, tudo vai esperando, e depois digamos que é o país que nós temos, não é? O país que nós temos e que não é diferente. É tudo igual, né? Nesse aspecto. Portanto, é a questão das pessoas que envelhecem e não têm apoios, e as pessoas, se os quiserem, também não podem dar, a família, e tudo isto é um bocado... Indo um bocadinho atrás, o António, que escreveu aquele... que já era professor com 18 anos, e com 19, logo no ano seguinte, publicou a sua primeira... No fundo, escreveu, não havia livros na sua escola onde estava, e inventou umas histórias para os alunos. Pois, é assim, eu nunca tive... Eu não me importa dizer isto, eu quando fiquei professor não sabia nada do que era isto da literatura para crianças. Na altura o currículo não passava por aí, passava por didáticas e essas coisas. Portanto, eu não conhecia praticamente nada. E eu, como jovem, como leitor, é evidente que lia as obras que toda a gente lê, desde os mais célebres ou outros que a gente ia descobrindo. Portanto, eu nunca tive nenhuma ligação, não tive ligação com a literatura para crianças, nem de longe nem de perto. Só que um dia, realmente, na minha escola, os livros que lá havia eram os livros que também havia no meu tempo, quando era aluno, nessa altura. Eu estou a falar que eu comecei a dar aulas em 75, e portanto foi nessa altura, até que um dia eu dei por mim a escrever uma história para os meus alunos. Devia ser uma história muito fraca, mas enfim, coitado. Mas achei piada porque os miúdos ficaram muito calados, assim. Eu nunca tinha sentido isso. Toda a gente adora que lhe conte histórias, não é? Eu nunca tinha sentido isso. Eu tinha 18 anos, tem que ver, 18, 19 anos, quer dizer, e os miúdos assim, muito caladitos a olhar para mim. Eu era o único professor da escola, não é preciso ver isso, não é? É muito difícil, complicado, 4 classes para ensinar, era muito complicado isto. E então li aquilo e achei muita piada. Pronto, e depois comecei a... Houve uma inspetora que achou graça, fui fazendo isso. Então a Ilse até que mais tarde mandei o meu trabalho, fui aos Correios, andei à procura de uma editora que publicasse, e eu fui para a lista telefónica a ver se encontrava alguma coisa, e achei aquela, e pronto, mandei para lá.
Foi assim. Logo no ar e tudo. Pois, mandei para lá e depois a Ilse Loza entrou em toque. A Ilse Loza, esta entrou em portuguesa de origem comigo, alemã, que estava à frente desta coleção. Foi bom. Foi sua mestra também e mentora. Também fez alguma crítica, com certeza. Claro, a certas pormenores, e acho que é muito importante, não é? Essas coisas. E tudo começou o então, trabalho de edição. Tinha 19 anos. Quando viu a primeira vez que viu o livro na montra? Pá, isso foi em dezembro, em 79, no Porto, nunca mais esqueço. Estava a chover e eu vou entrar assim na livraria e vejo na montra a Aldeia das Flores. Livro disso, A Aldeia das Flores. António Mota. António Mota. António Mota. Mas aquele que está ali sou eu. Mas não pode ser. E não consegui entrar. Desatou a chorar. Desatei a chorar. Fiquei tão emocionado. Mas ninguém reparou, sabe? Andava tudo às compras, chovia, foi bom. Não foi a sua sorte. Foi a minha sorte. No fundo, o José Jorge Letria dizia-nos há algum tempo que houve uma evolução maior na parte dos ilustradores de livros para crianças do que propriamente dos autores. Considera que a parte da ilustração está mais à frente neste momento, que aparecem poucos autores de qualidade para livros para crianças? Neste momento nós temos realmente muita gente a ilustrar, muita gente a fazer belas ilustrações. Há uma mudança muito grande. Não se esqueça que também os computadores ajudaram bastante, não é? Isso é mais fácil, a imagem. Não acompanhou, se calhar. Exatamente. E até já há alguns ilustradores que também já querem ser escritores. Também é engraçado. E daí também não vem mal nenhum ao mundo. Pode acontecer assim. Em relação aos escritores portugueses. Realmente há uns que eu já conheço há muitos anos e deve haver aí uns novos que também devem estar aí a aparecer. Não têm bem noção de como é que estão as coisas neste momento. Assim, coisas que me marcassem de gente nova não tem assim, mas pode ser que haja, não é? Não digo não. Outra valência muito importante nas suas obras são também estes manuais escolares. Eu tenho aqui 2 exemplos, o Tudo Certo, que são revisões, e isso continua a sair muito, como os trabalhos para casa. Sim. E este prontuário escolar, O Erro Não Mora Aqui, com uma série de fichas, foi uma coisa que também sempre, isto já vem de alguns anos e continua a ser reeditado. O prontuário foi por causa do meu filho, o mais novo, o meu filho. António tem 2 filhos já crescidos, com 25, 23 anos. Sim, exatamente, o meu filho, o Ricardo, que estava à minha beira a correr e dizia como é que se escreve. E eu queria explicar porque é que se escreve, e ele disse, depois explicas. E o que ele queria. E eu fui tomando nota. De maneira correta, dos erros mais comuns. Eu fui tomando o que é que ele perguntava. E depois fui completado e fiz esta de casa, porque é uma coisa que os meus filhos usam e estou convencido que muitas crianças para esse país fora, porque é uma obra muito importante. E depois tem fichas autocorretivas, que eles podem corrigir sem dizer nada a ninguém e veem como é que são as coisas. Já no capítulo das histórias, por exemplo, este Pedro Alecrim chegou a ganhar um prémio Gulbenkian, que tem uma série de histórias premiadas. Este foi uma história que lhe diz bastante. Muito.